dono de uma carreira invejável, natural de Maceió, cria de bebedouro, chão de bebedouro e dono de todas essas camisas que você está vendo aí na sua tela. Já deu para identificar quem é o nosso primeiro convidado? Ainda não? Não saia daí, você vai descobrir a partir de agora. Hoje eu tenho raiva. Hoje eu tenho raiva. Hoje eu tenho raiva mesmo porque joga bem ou joga mal é uma questão muito relativa, vai do jogador. Mas não me trataram, não fizeram jus, assim, os tratamentos, né? Não foi jus, não condiz com a carreira que eu tive, com o profissional que eu sou. Rapaziada, acabou o mistério. Nosso entrevistado de hoje é o lateral direito Eduardo. Eduardo, obrigado pela recepção. 37 anos, formado nas categorias de base do CRB, atuou recentemente no CSA. Mas entre esse meio tempo aí, a saída aqui de Maceió, lá em 2006, indo pro Vasco, foi o que aconteceu, os clubes por onde você passou. Faz um breve resumo aí da sua carreira, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar falando da minha história, falando da minha trajetória, de tudo que eu passei, né? Nesses anos, quase 20 anos de profissão. E é sempre bom voltar para casa, né? Eu saí do CRB em 2006, dezembro de 2006, fui pro Vasco. Passei 2 anos no Vasco, voltei pro CSA. Do CSA fui pro Guaratinguetá, Confiança. Do Confiança, River Plate, Sergipe mesmo. Depois Joinville. Do Joinville eu passei 4 temporadas, fui muito feliz lá. Depois fui vendido para o Criciúma, né, e do Criciúma fui vendido para o Atlético Paranaense, um dos melhores clubes que eu passei. Atlético Paranaense eu fui para o Bahia, fui negociado com o Bahia, fiquei 2 temporadas também. Depois do Bahia fui para a Chapecoense, mais 2 temporadas. Da Chapecoense para o Ceará, mais 2. Depois América Mineiro, né? Depois do América Mineiro, Sport. Né? E depois do Sport, CSA novamente. E depois agora, por último, eu tive no Cianorte, né? Tem pouca história, só essa primeira resposta já tem uns 10 minutos aí. Mas deixa eu te perguntar, nesse meio tempo aí que você passou, nesses vários clubes por onde você atuou, qual deles ou quais deles você sente o maior apego, digamos assim? Você teve os melhores momentos da sua carreira que você pode destacar? Eu acho que no Bahia, né? Bahia é um deles. Acho que Bahia, Chapecoense, Atlético Paranaense e o Sport, né? Eu acho que essas equipes foram as que mais marcaram, né? E onde eu mais podia assim, contribuir, né? Onde eu mais joguei. O Joinville foi bom, mas passei 4 temporadas, fui campeão brasileiro, inclusive em cima do CRB. Tirou um título suado aí aqui de Alagoas. Foi muito bom. E assim, mas esses outros clubes, tudo eu joguei a Série A, né? Um campeonato muito importante. E também cheguei a jogar campeonatos sul-americano, então Libertadores, então é outro nível, né? Então eu acho que é o ápice do jogador, né? A gente procura desde pequeno sempre almejar voos altos, voos muito mais longos, e foi isso que eu consegui. Graças a Deus eu fui no meu limite, fui até com os problemas de lesão, com todos os problemas que eu enfrentei. Graças a Deus eu tive uma carreira bem premiada e sou muito grato e também satisfeito por tudo que eu passei. Por falar uma palavra que você trouxe agora, que sonhava desde pequeno, essa expressão que você usou. Você, assim como eu, é cria de bebedouro, chama de bebedouro, aquela região por ali. E a gente costuma ver, pelo menos eu que saí mais recentemente, Eduardo, a gente costuma ver assim, com muita frequência, a história de pessoas que sequer conseguiram terminar os estudos, por exemplo, e você sai como uma espécie de figura que representa ali uma pessoa que deu certo no seu trabalho, que carrega, de certa forma, um pouco daquela comunidade também. Como é para você, desde o começo, carregar esse peso, digamos assim, dessa história humilde que você passou lá atrás até chegar a conquistar as coisas que você conquistou na sua carreira? É bem gratificante, né? Você saber que meninos sonham em chegar onde você chegou, de passar por onde
por onde eu passei. Eu fico muito feliz quando eu escuto, pô, quero fazer no futebol, tentar a mesma história que você teve. Inclusive, seu pai faz um trabalho com Um as trabalho crianças, com né? criança. E eu fico muito satisfeito quando eu escuto isso do menino, até do meu filho mesmo. Eu quero, pai, eu quero jogar ali também. Eu quero chegar onde o senhor chegou. Assim, Você dá um choque. Meu filho, por aqui não vai não, por é, aqui é mais caminho das complicado. pedras, mas assim, eu acho que a gente tem que deixar ele fazer sua própria trajetória. Né? Espero que seja muito melhor que a minha, que eu consiga orientá-lo, né, para que ele não cometa os mesmos erros que eu errei, né, assim, ficar deslumbrado assim, com o sucesso, né, com o dinheiro, com baladas, com essas coisas que o mundo hoje oferece com uma facilidade muito maior do que na época que eu comecei, né? Mas assim, fico muito satisfeito quando eu escuto isso. Alguém me dizer que eu sou referência é muito bom. É você olhar para trás e falar, poxa, valeu a pena, né? E se eu conseguir alcançar uma criança que seja com a minha história, ajudar pelo menos uma criança, para mim já tá bom demais assim. Por onde eu passo, eu sou bem recebido, né? E onde eu vou lá em Bebedouro mesmo, sou muito bem recebido. Tenho meus amigos de lá e infelizmente com essa tragédia aí, o bairro praticamente acabou. Né? Tenho parentes lá ainda, meu tio mora lá na casa que era do meu avô. É muito bom você recordar, né, e ver que essa trajetória e todos os problemas, todos os percalços que existiram e todo o sacrifício valeu a pena. Eduardo, agora a gente muda um pouquinho de assunto, mas ainda falando da sua carreira, na Chapecoense, salvo engano, foi o primeiro diagnóstico do tumor que você teve, inclusive na perna boa, na perna direita. Não, foi na esquerda. Na esquerda, Na esquerda. O primeiro, né? Os dois. Os dois foram na perna esquerda. Isso. Como é que foi para você receber esse diagnóstico nesse primeiro momento na Chapecoense? Você estava jogando, estava atuando, recebeu uma pancada no América, foi esse que você saiu depois da pancada. Foi. Na Chapecoense, como é que foi o momento do diagnóstico primeiro? Como foi que você recebeu? Como foi que você reagiu? E como foi para você passar por esse momento? E aí daqui a pouco a gente fala do segundo diagnóstico, mas como foi nesse primeiro momento para você? Cara, foi estranho, porque eu tava jogando, tava bem, era um dos capitães da equipe. A gente estava jogando a Copa Sul-Americana e os primeiros jogos da Copa Sul-Americana na época foram muito bons, assim, que eu fiz contra um time do Chile. E assim, eu estava bem contente com o meu desempenho. Então, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, no lanche pré-jogo, o Dr. Fabiano, que era o médico da Chapecoense, veio com a imagem, né, e me explicou para me falar o que eu tinha, porque eu estava assistindo dores e achava que era uma simples canelite. E quando ele me falou, eu fiquei meio que sem reação, falei, e agora? Passou um filme na cabeça, vou perder a perna. Era só isso que eu pensava. Você achou que tinha acabado a carreira? Eu achei, porque um tumor, porra. Palavra forte. Palavra forte. Eu falei, que isso, cara? Como assim? Aí ele começou a me explicar e dali eu já abandonei o prato que eu tava comida. E ele, calma, vai dar certo, assim, que a gente pode operar agora ou depois. E eu fiquei sem chão, cara. Fiquei sem chão. Mas ainda assim, à noite teve o jogo contra o Inter. Eu joguei esse jogo. Joguei bem, ganhamos o jogo. Sentindo dores? A base de remédios, a Sim, dor sumia. Entendi. Né? Mas aí depois eu joguei mais 4 jogos, eu acho, assim, com tumor ainda. E daí teve um jogo em casa contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano. Que foi um jogo que depois do jogo eu não aguentava. Quando passou o efeito do remédio, aí cheguei pro médico e falei, doutor, não aguento mais, não dá para esperar até o meio do ano, que até a parada eu acho que era da Copa, se eu não me engano. Sei que tinha algum evento da FIFA no meio do ano. E o plano era esperar até ali. Só que eu não aguentava porque eu estava sentindo muitas dores. Então, resolvemos, não, doutor, vamos marcar aí a cirurgia para operar logo. Aí eu operei, depois de 2 meses eu voltei a jogar. E aí você voltou já sem sentir dor ou você sentia ainda Não, ainda dor? sentia. Eu voltei a jogar com 50% de diferença de força de uma perna para outra.
Foi bem complicado lá porque a minha cirurgia, eu fiz 2 cirurgias em 2 meses, porque depois do primeiro mês da cirurgia, estava recuperando bem, correndo, aí fui fazendo trabalho de passe e a cirurgia rompeu. Meu Deus. Rompeu. Aí eu tive que fazer uma nova cirurgia para limpar a área, costurar de novo, uma cirurgia plástica. E daí voltei, depois da segunda cirurgia, voltei a jogar. E assim, com dores ainda, meio debilitado, mas consegui acabar o ano jogando, fiz bons jogos. Né? E assim, o treinador que tava era o Marquinhos, depois chegou, o Ney Franco tinha saído, chegou o Marquinhos Santos. Ele chegou e assim, me ajudou muito, né? Porque ele tinha jogos que eu não conseguia terminar, né? Porque minha perna cansava, Sim. a esquerda, por estar mais fraca, e a gente conseguiu adaptar ali e eu consegui terminar o ano jogando e conseguiu chamar o interesse do Ceará, né? Que na temporada seguinte, 2020, me contratou. E aí, nesse período que você se recuperou, com quanto tempo mais ou menos você começou a retomar aquela confiança de dizer, não, pô, agora eu tô bem. Quando eu cheguei no Ceará. Você já estava se sentindo seguro jogando. Do Ceará é que você foi pro América, né? Isso. Do Ceará você foi campeão do Nordeste. Foi vice-campeão estadual e campeão do Nordeste. Isso. Aí daí você foi pro América. Aí daí fui pro América. E aí no América você já estava confiante desde antes do Ceará. Já. Aí já voltei a jogar. E era um dos principais jogadores quando era o Lisca que me levou e depois o Mancini assumiu. Aí eu era um dos principais jogadores do América. E aí quando você conseguiu destravar, digamos assim, a mente, veio o segundo diagnóstico. Teve alguma diferença da sua reação naquele primeiro diagnóstico? Porque ali você recebeu a notícia, assimilou e depois dela você já ficou bem, já ficou tranquilo. E aí recebeu de novo. Teve alguma diferença nessa reação? Teve, porque você passar por tudo de novo é mais difícil. E assim, pra mim foi muito mais difícil porque o clube não me apoiou em nada, né? O América, no caso. O América. Os médicos, o médico, ele meio que se esquivou, né? E ele ficou com medo, acho, de me operar, não sei. E havia um zum de que ele desconfiava que eu tinha chegado machucado no clube. Ô Eduardo, em algum desses momentos, antes de receber um diagnóstico, de dizer assim, você corre risco de parar de jogar, antes de receber, eu não sei se você recebeu esse tipo de direcionamento médico, você mesmo pensou em parar em algum momento? Dizer, não, pra mim acho que já dá. Já Pensei. Eu ia dormir e acordava pensando nisso, não quero mais, não passar por tudo de novo, muita dor, não quero mais. E doía muito, de verdade, assim, antes de operar eu passei 2 meses para operar, velho. A perna fraturada e o tumor lá, e à noite, cara, olha, ficava assim, ó, latejando. E assim, eu não parei graças a ela, porque ela, primeiramente a Deus, mas a minha esposa, porque eu pensava, dizia que não ia dar, e ela vai dar, não pode não. Que eu ia parar e eu não queria mais passar por aquilo tudo, e ela, não, você não vai parar. Não vai parar, e ela insistia, até hoje ela insiste, né, que eu não posso parar. E que Deus era maior, a última palavra era dele, né, e chegou um momento que eu nunca me fiz de vítima, né? Nunca fui um cara que ficava se vitimando de nada. Então eu fui... Eu lembro que até no anúncio, desculpa interromper, na época que você estava na América, você postou no Instagram, divulgando o diagnóstico, você em nenhum momento falou, mas está sendo muito difícil e tal. O seu pensamento sempre foi de passar por aquele processo. Exatamente. Sempre foi disso. Para chorar, eu chorava em casa. Ninguém precisa ver minhas lágrimas, né? E assim, eu sempre me mantive forte porque eu tenho uma família forte. E meus filhos, eu perguntava para meus filhos, assim, eles ficavam, pai, parar e tal, mas não sabiam ainda o que falar, né? Mas ela sempre teve uma opinião formada e firme. Não, tá errado, você tá errado, dá. Você tá duvidando por quê? Dá, já foi mais difícil, agora que tá fácil, oxe, vamos, vai dar. E continuei... assim, depois desses 2 meses, procurando um médico para me operar, e era muito difícil achar alguém para me operar porque era uma cirurgia delicada, né? E quando Deus faz as coisas, a gente sabe que foi Deus.
Eu estava sentado na academia lá no América, e o médico enrolando para me operar lá no América, e o Alan Ruschel me chamou e falou, irmão, tô vendo seu sofrimento, cara, opera, vai você ter condições, procura um médico, opera e depois você vai atrás do prejuízo. Opera, para acabar, é um problema a menos. Falei, é verdade. E ele tem história para contar, né? Não Então, precisa nem apresentar. Então eu fui e botei no Google lá, coloquei, é profissional, profissional de oncologia. Apareceu lá, aí em um dos links tava lá Rodrigo Granda. E eu nunca sabia quem é esse cara. Aí eu falei, pô, velho, Deus, esse cara vai me operar. Cliquei. E, por incrível que pareça, o preparador físico que estava lá, que era do América, o Jonas, ele conhecia o dono da clínica que ele atendia, né? O dono do prédio lá. Aí ele falou, meu, eu consigo, essa clínica aí eu sei onde é, cara. Eu consigo lá pra tu fazer uma consulta lá. Eu falei, sério que você conhece? Ele, conheço, pô. Aí ele foi lá, ligou, conseguiu a consulta pra mim. Tudo colaborando, né? Tudo assim, do nada. Aí eu fui lá, fiz a primeira consulta com ele, levei os exames. E, na verdade, com a assistente dele, levei os exames, a gente fez uma consulta assim, e eles me encaminharam para ele. Eles reviram os exames, marcaram a consulta direto com ele, eu fui no outro dia. E daí ele viu os exames, estudou meu caso e falou, ó, fica tranquilo, eu vou me aprofundar no seu caso e eu vou te operar, tu vai ficar bom. Se tu vai jogar, é outro papo, mas eu vou colocar tu para ter uma vida útil. Foi isso que ele me falou. Aí eu já fiquei arrasado, de caralho, velho. Beleza, fui pra casa. Dias depois eu voltei lá nele de novo. Aí ele falou, ó, já estudei teu caso, eu vou te operar, tu vai voltar pelo menos a correr. Tu vai correr normalmente. Se tu vai jogar bola, aí eu não sei. Mas que tu vai ter uma vida útil, tu vai poder brincar com teu filho, não é isso que tu quer? Eu falei, doutor, ao menos brincar com meu filho, pô. Ele, não, vamos te operar, vou usar assim, assim, assim. Aí eu falei pra ele, doutor, eu vou jogar. Ele falou, bom, isso aí vai depender de você. Eu disse, eu sou teimoso, eu vou jogar. Aí ele marcou a cirurgia, né? E antes disso eu tinha que fazer uma biópsia. Cheguei a fazer uma biópsia. E quando chegou o resultado da biópsia, chegou inconclusivo. Pior, né? Porra, eu falei, tá dúvida, pronto, é maligno, eu vou morrer agora. Fudeu. Aí, só que Deus é maravilhoso e o médico disse, não vamos esperar pelo segundo resultado não, porque ele mandou a coleta para os Estados Unidos, um grupo de oncologia que ele tem lá. E daí, nesse meio tempo, ele falou, não, vamos operar, não vamos esperar o resultado lá não. Marcou a cirurgia, aí foi ele e uma médica que é da equipe do Dr. Lasmar, doutora Alessandra, ela trabalha no Atlético Mineiro. E me operaram e deu tudo certo, graças a Deus, colocaram uma placa e 6 parafusos. Né? E assim, eles foram essenciais na minha vida e a gente, no começo, a gente não conhece, não entende os planos e os desígnios de Deus, né? Mas eu conheci esse cara através de um problema que eu tive e depois eu pude indicar ele para uma pessoa, para um menino de 16 anos em Recife que ia perder a perna. Caramba, velho. Era o Dudu, o nome dele, Eduardo. Igual. O nome dele é Eduardo e o dele era no fêmur. E os médicos iam amputar a perna dele, em Recife. Passar dessa fase aí difícil da sua vida, um deserto, podemos chamar assim. Sim, foi realmente. Você chega no esporte, uma certa desconfiança que você ia voltar a jogar, depois de quanto tempo parado, mais ou menos? 1 ano e 3 meses deu, mais ou menos. Mais de 1 ano parado, e aí você volta pro esporte. Primeira dúvida que eu tenho, você esperava que o seu momento no esporte, que a sua passagem no esporte, fosse ser tão boa como foi, e como foi pra você jogar pelo esporte? Cara, foi uma assim, foi um sonho, né? Porque eu sempre joguei contra o esporte e via a força da torcida, eu via... O casar. Pô, casar. E outro grande do Nordeste, né? Pô,
perto de casa. Pra mim foi fantástico, cara. Se eu disser que eu tinha essa expectativa que seria tão bom, eu tinha minhas desconfianças com nossa humanidade, né? Sim. Com a nossa humanidade, a gente sempre fica meio receoso. Mas aí Deus já tinha um plano na minha vida de que eu iria ser feliz ali, né? E realmente eu fui feliz ali no esporte. Fui muito assim, abraçado pela torcida quando eu cheguei, né? E assim, pelas pessoas, né? Do staff, jogadores, né? E esses dias o Love estava aqui em casa. Depois do jogo do CRB, o Love veio aqui em casa. Pouca resenha, né, Love? Fiz muitas amizades, assim, e realmente, assim, o esporte mudou minha vida. Então, depois dessa enfermidade que eu tive, eu comecei a aprender mais com as pessoas. O esporte, hoje, é o meu clube do coração, é o clube que eu torço demais e, para mim, hoje, o esporte eu sou um dos doidos lá e pelo esporte tudo. Agora, Eduardo, a gente está conversando aqui, é quase que um gráfico, né? Tem os pontos altos e os pontos baixos. A gente tem a sua saída do esporte e a sua chegada no CSA. E aí eu vou aproveitar esse espaço, inclusive, para você, torcedor azulino, entender um pouco da história. Eu tenho muitos amigos azulinos que o Eduardo, inclusive, antes da gente começar a gravar, já falou que não tem problema. Eduardo é regatiano. Sou. Formado nas categorias de base do CRB, veio para o CSA, mas como a gente falou também, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O seu lado profissional sempre vai falar mais alto. E tinha muito questionamento sobre isso. Pô, mas o cara regatiano, torce para os caras, vem jogar aqui do lado da gente. Desde o começo, quando você chegou, você, obviamente, como um jogador profissional, chegou com o intuito de vestir a camisa do CSA e defender o CSA. Com certeza. Que isso fique claro. Mas a gente viu também, Eduardo, nessa sua permanência aqui no CSA, nesse tempo que você ficou, que as coisas não caminharam, pelo menos como deveriam, como seriam o andamento normal das coisas. Você não teve tanta minutagem, não teve tanta oportunidade, como eu estava falando, uma observação minha. Até quando o próprio Lucas Marques não estava bem, você jogou pouco, você atuou pouco. Pelo que eu sei, você não teve nenhum problema físico, nenhuma lesão para lhe deixar de fora. Para o torcedor azulino entender, o que é que aconteceu para o Eduardo não ter mais minutagem, não jogar mais com a camisa do CSA em 2024? Cara, a minha passagem no CSA já começou meio assim com uma certa rejeição pelo fato de eu ter a minha história no CRB, que nada vai apagar, mas com uma certa rejeição de algumas pessoas ali dentro, né? Não sei se conselheiro, mas algumas pessoas que tinham voz ali dentro. Só que assim, é você olhar com os olhos da ignorância, porque só é pegar minha retrospectiva dos jogos contra o CRB, os jogos que eu joguei contra o CRB. Fez gol na final pelo Joinville. Vê se eu comemorei, vê se eu não comemorei. Então, assim, eu nunca me escondi para falar disso, porque é algo que não... Cara, não tem segredo. Não tem segredo. Eu vesti a camisa do CSA e sei o quão grande o CSA é, conheço toda a história do CSA, conheço a história do CSA melhor que muito azulino. Até pela sua família também. Até pela minha família, que tem... Porra, minha família é do Flechal de Baixo, da minha parentela da mãe, né? Flechal de Baixo. Parte do meu pai do Mutange. Só era descer, tava no Mutange. Pô, eu não... Entendeu? E assim, eu comecei a ser CRB quando eu fui jogar lá. Porque até então não tinha time. Até porque o meu primeiro clube que eu joguei nas escolinhas foi o CSA. Né, com o Zé Roberto, né, e o Zezinho. E foi regateando de teimoso, contra a vontade do Cláudio. E assim, eu tenho fotos, eu com a camisa do CSA pequenininho, com 10, 11 anos de idade com a camisa do CSA. Então, eu nunca tive muito problema com isso. Mas assim, como eu falei, as pessoas não pensaram no CSA, né? Pensaram como ignorantes que são. E tanto é que o CSA passou por dificuldades e vem passando, não por como eu posso falar, ruindade dos jogadores, porque a equipe do início do ano era uma equipe forte, mas por ignorância, briga política, quem sabe, quem não sabe, fica nessa guerra e acaba atrapalhando, entendeu? E os bastidores é muito forte do CSA, forte, digamos assim, o barulho do silêncio. Tem muita gente que não entende nada e acha que entende e acaba atrapalhando quem entende. E assim, eu cheguei,
tinha uma tatuagem sim do CRB, fui lá na mesma, quando eu acertei o contato, não tinha nem assinado. Quando eu acertei por telefone, né, meu empresário disse, ó, tô conversando era o Alarcon Pacheco e o Marlon. Marlon Araújo. Conversando com eles, vamos acertar e tal, acertou, tal. Falei, tá bom, não tenho nenhuma mais exigências. Fiz o possível para que desse certo. Até porque era um sonho do meu pai que eu jogasse e eu iria parar no CSA, ia terminar minha carreira Encerrar a carreira aqui no esse CSA. ano. E esse era o meu plano. Fazer um bom ano, renovar e ano que vem eu ia parar. Esse era o que estava na minha cabeça. Mas assim, e daí fiz de tudo para que desse certo, até questão financeira eu baixei muito e acertei. Então, no mesmo dia que eu recebi dessa ligação, era tarde, era 4 horas da tarde. Quando deu 10 horas da noite, eu estava removendo a tatuagem. No mesmo dia que você acertou No mesmo dia que eu acertei verbalmente. No mesmo dia que eu acertei verbalmente. Ah, era medo da torcida? Não, não era medo. Não era medo. Era uma questão de respeito e princípios. Porque eu não posso estar com a tatuagem de um clube, né, rival, né, e entrar nas imediações do outro. Isso é uma falta de respeito muito grande. É como eu falei no início aqui com você. É a mesma coisa de eu vou casar com o nome da minha ex no corpo. Não existe isso. Então eu fiz o que era certo, removi a tatuagem, né, e me apresentei normalmente, né, e não tive apresentação, não dei entrevista, assim, um amadorismo assim, e até pela turbulência, um amadorismo muito grande. E até por medo de polêmica, os caras, mas tinham que ter me dado voz. Não, porque eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer um. Né? E um jogador experiente, já tinha passado por diversos clubes. E eu assim, estava até, não é que ensaiando, mas eu sabia tudo que queria falar. Porque não tem segredo, era muito óbvio aquilo ali. E se eu fosse jogar contra o CRB, enfrentar o CRB no Campeonato Alagoano, meu irmão, quem ia dar vida era eu. Porque é bom ganhar do CRB. E a camisa que você estava defendendo? É outra, pô. Tá doido? Eu ia deixar de dar uma alegria pro meu pai, porque um dia eu já joguei no CRB. Que porra nenhuma. Eu não sou assim, eu nunca fui assim. Né? E quem me conhece sabe muito bem. Então, fui passando o tempo, aí desclassificou no Alagoano. No Alagoano. Aí, tipo assim, quando essas coisas acontecem... Eu já cheguei, já estava no turbilhão. Aí queriam procurar os culpados. Né? Porque já vinha da eliminação na pré-Copa do Nordeste. Na pré-Copa do Nordeste, exatamente. Aí veio essa batida, e tem que ter os culpados, né? E os culpados são os alvos mais caros, né? E assim, ela vai dizer, eu tive um desempenho ruim. Não tive um desempenho ruim no CSA. Apenas não me deixaram jogar. Não me deixaram jogar. E assim, e pelo fato de eu cobrar muito também, porque eu cobrava muito, eu não gosto de injustiça. Teve jogos que a gente ia viajar e pagava uns e não pagava o outro. E não existe isso. Não existe. Ficava sem receber? Pagava algum jogador, pagava quem ia viajar, os outros não pagavam, tinha jogador que recebia, tinha um jogador que estava 2 meses sem receber. E de salário, mano. De salário. Né? Depois que o Rafael saiu, porque eu cheguei e o Rafael saiu. Cara, eu recebi um mês. E o resto, assim, teve jogador que não recebia. E eu era dos caras que cobravam. Porque não estava sendo utilizado, de certa forma. Mas não existe. Não existe tá no isso. Contrato. Não existe isso. Mesmo que seja um menino da base. E se não está sendo utilizado é por opção técnica, não é porque o cara está se indispondo. Exatamente. Né? Do mais novo ao mais velho. Isso acontecia. Vão falar que não, que estava tudo em dia, que é mentira, mas é mentira. Isso já logo depois da saída do Rafael. Exatamente. Podia ser do Rafael. Caralho. E o álibi deles para rescindir comigo foi o seguinte: Eduardo, nós não temos mais condições de te pagar. Tínhamos 2 opções para baixar a folha, você ou o Xuxa. Mas como o Xuxa está jogando, o treinador tinha que escolher. Então, já era o Christian que estava. Era o Christian. Aí o treinador escolheu você. Jogaram no treinador. Entendi. Jogaram no Porque treinador. já estava se eximindo ali da responsabilidade. Jogaram no treinador.
Aí eu falei, não, pô, não tem problema. Independente de quem foi, vocês me contrataram, vocês não são obrigados a manter o contrato, vocês só têm uma obrigação, me pagar. Ah, mas a gente pode pagar X. Eu falei, ó, velho, vocês me tiraram da minha casa, entendeu? Pra que eu voltasse aqui pra jogar. Deixei de estar fazendo outras coisas, de ter ido até para outro clube, porque eu recebi proposta de outro clube. Dá pra falar quais foram que chegaram nesse momento com o CSA? Ou você... Não, prefiro não falar. Tá. Chegaram proposta de 2 clubes de São Paulo para jogar o Paulistão e eu não fui. Porque tinha acabado de chegar e porque eu queria de verdade mudar O cenário do cenário. CSA. E quando eu cheguei, não tinha nem jogado ainda, fizeram uma reunião com a torcida. E eu fui o primeiro a falar. Eu lembro disso. Eu fui o primeiro a falar, cara, o CSA, a maior força do CSA é a sua torcida. É a sua torcida. O problema é que a diretoria coloca a torcida contra os jogadores. A gente ia treinar e afastado, fulano, Marcinho, Niltinho, Luan, Popó. Vocês sabiam disso antes do treino? Não, a gente ficou sabendo que a gente ia afastado depois do jogo da final. Da final lá Da Copa Lagoas. No outro dia de tarde, final do dia. Eu falei, não, beleza. Tô afastado. Não, minto, disseram que ele não precisava mais ir e tal, beleza. Aí depois eu fiquei em casa uma semana. Aí depois disseram pra eu ir, pra eu treinar separado. Tira casaco, bota casaco. Fiquei lá treinando separado, cumprindo horário normalmente. Nem camisa eles davam pra treinar, era colete. Eu tenho vídeo, tenho foto, tá tudo aqui. De como que era o tratamento deles com os jogadores. Eu tenho tudo, foto, vídeo, tenho tudo. Tenho tudo. E foi se passando, aí marcavam 11 horas da manhã, né, o treinamento, a gente treinava no campo, fazia com o Jackson, o Jackson era um preparador físico, cara, ele é fenomenal, um dos melhores preparadores físicos que eu trabalhei, ele e o auxiliar dele. Eles davam o trabalho, a gente fazia o trabalho normalmente, cumpria horário, normalmente, e nenhum feedback deles. Que depois eles me ligaram, né? Aí disseram, ó, Eduardo, o advogado vai ir na sua casa para fazer a proposta. Para lhe comunicar oficialmente que você está desligado do clube. Aí eu falei, comunicar oficialmente, tá em todas as páginas, velho. Inclusive na do CSA tava. Era isso que eu ia falar, porque primeiro, no caso, pelo que você está falando, eles comunicaram a imprensa toda, todos os torcedores, para depois chegar em você. E eu fui o último, para você ver o tamanho amadorismo que o CSA não que era, que é. Ô Eduardo, e você falou aí sobre pagamento. Nessa sua saída, ficou alguma questão financeira pendente ou tá tudo resolvido? Me pagaram. Não deram nenhum sinal de negociação, nem nada desse tipo? Me ofereceram assim, te dou o mês que tu já trabalhou e o resto do ano. Rescisão, tudo. Você chegou com quanto tempo de contrato? Era uma temporada, um ano. Era até o final, até novembro, eu acho, se não me engano. Hoje, depois disso tudo, e você já me falou outras coisas também que não vem ao caso de bastidor do CSA, que reforçam o que você tem falado. Mas hoje, depois dessa saída, era um sonho do seu pai você vestir a camisa do CSA, você me falou com quando você certeza. começou a gravar. Qual é o... Primeiro, você se arrepende de ter vindo e ter vestido a camisa do CSA? E segundo, qual é o sentimento que você tem hoje pelo clube? Hoje eu tenho raiva. Hoje eu tenho raiva mesmo, porque joga bem ou joga mal é uma questão muito relativa, vai do jogador. Mas não me trataram, não fizeram jus, assim, os tratamentos, né? Não foi justo, não condiz com a carreira que eu tive, com o profissional que eu sou. Eu nunca fui tão humilhado assim na minha vida. Porque parecia que eu era um jogador qualquer. Que eu era um vagabundo que só vivia bebendo e chegava bêbado para treinar. O que parecia era isso.
E não foi essa a realidade. Os dois mais velhos do grupo, eu e Juninho Valora, eram os 2 primeiros jogadores a chegar no clube. Os primeiros a chegarem no clube para fazer tratamento. Eu treino fora, em casa. Você sempre conciliou esse treino do clube com o treino particular. Exatamente. Com treino particular, eu tenho minha academia em casa. Eu sempre trabalhei muito para que em nenhum momento eu levasse o nome de mal profissional. Entende? Então, eu sempre fiz muita questão das pessoas me verem como um bom profissional, até porque eu sou. E até para, de certa forma, só pegando esse gancho, para não atribuírem a sua saída ao seu desempenho, né? A sua entrega ao clube, né? Exatamente. E como eu falei para você aqui antes, que fiquei sabendo por uma pessoa que é muito ligada à questão do CSA aí, muito, que a minha saída e a do Juninho Valora foram por pessoas que estavam entrando no clube que não acreditavam na gente, que não queria a gente lá. Parece até que é um grupo de WhatsApp, né? Que você... não quero mais que faça parte, não. Não, eu vou entrar aí, mas fulano tem que sair. E eu fiquei surpreso com o que aconteceu. Porque ficar no banco, a preferência do jogador, do treinador, isso, enfim, pra mim, do futebol. É do futebol, faz parte. Uma hora você vai jogar, outra hora você não vai jogar. E quando eu cheguei no CSA, eu admito que eu estava só treinando em casa. Eu estava só treinando em casa. E com os meus outros afazeres, e eu cheguei, treinei uma semana e já fui pro jogo. Eu não fiz pré-temporada. Não foi nem apresentado oficialmente para a imprensa. Exatamente. Não fui apresentado para a imprensa, não fiz pré-temporada. Treinei uma semana com o grupo e já fui pro jogo. Mas em nenhum momento eu disse assim, eu não vou. O treinador chegou e me falou, pô, estamos precisando e tal, pro jogo do Muricy. Eu disse, não, eu vou, velho. Eu vou. Porque eu não pipoco, não. Jogar bem ou jogar mal, vão falar que você jogou mal. Não, mas eu vou dar o melhor. Eu quero estar de consciência limpa, consciência tranquila. E foi isso que aconteceu. E atribuíram muitas coisas à minha pessoa que não eram, que é mentira. Que é mentira. Não recebi, vi muitas injustiças, pessoas que tinham que receber e não recebiam. A gente ia jogar no interior, a gente ia jogar fora de casa, na volta tinha 10 pizzas dentro do vestiário, se tinha 10, estou chutando. Tinha umas pizzas no vestiário, que logo após o jogo é bom o atleta colocar uma comidinha ali na barriga, provisório, para jantar em seguida. Porque a maioria dos jogos fora é 4 horas da tarde, porque não tem refletor, né? E a gente faz a refeição às 11, 11h30, viaja e tal, joga. E tinha essas pizzas depois do vestiário e depois a gente só vinha comer em casa, porque não tinha janta. O clube não oferecia. Não oferecia. Tá explicado, né? O porquê da... A gente foi jogar a final do... Em Penedo, Copa Lagoas. A gente jogou na volta, tem alguma coisa na pista e atrasou a viagem. Sim, eu lembro disso. A gente atrasou a viagem. O que aconteceu? Teve que parou no posto, o Juninho Valora desceu, comprou umas paradas lá, comprou uns negócios, subiu com os isopor e tal, trouxe uns refrigerantes ali, cerveja e tal, e uns salgados, trouxe ali, e daí a gente comeu dentro do busão, velho. A gente chegou aqui mais de meia-noite, velho. Assim a gente consegue entender o porquê da situação do clube, né? Então, aí eu fui perguntar para uma das pessoas que era responsável, eu falei, pô, velho, não tem janta, velho? Disse, não, mas é que a pizza é mais barata, com a pizza você gasta 500 conto. A janta é mais de 3 mil para essa quantidade de gente numa churrascaria. Eu falei, mas daí, velho, você não tá jogando amador não, irmão. Não é amadorismo. Cara, é o CSA, velho. A história do clube, né? Porra, isso é vergonhoso, velho. E assim, o presidente deu uma entrevista esses dias, né, que eu concordo plenamente com ele com algumas coisas, o Rafael Tenório. Quando ele falou assim, que pra quem quer entrar no futebol tem que ter bala na agulha, e tem mesmo. Não é demagogia, não. Ele tem que ter bala na agulha mesmo, meu irmão. Não adianta você entrar pra ficar só pagando de gatão pra dizer, ah, não, eu faço parte da diretoria do CSA. Isso aí tem um monte pelo Brasil. Um monte de diretor que não tem nada, não ajuda em nada e fica nessa bossa aí. E no CSA tem um monte.
Tem um monte. Tá de monte, cheio. Os caras que não ajudam em nada, que não faz porra nenhuma pelo clube, entendeu? E só para vestir a camisa e tá lá, colaborador, ou entra, ganha ingresso CSA, sai nas fotos. E no final a culpa é do jogador. No final a culpa é do jogador. Eduardo, pra gente encerrar, primeiro, obrigado mais uma vez pela entrevista, foi um bate-papo bom demais. Você tinha falado recentemente que o seu plano, que estava no projeto, era de Eduardo encerrar a carreira no CSA na próxima temporada. O objetivo ainda é encerrar na próxima temporada, em 2025. Se sim, onde você deseja, ou já não tem mais um clube que você quer vestir a camisa para encerrar a sua carreira? Fala pra Cara, gente. eu tinha uns planos aí, né? Eu ia terminar a carreira em uma equipe longe daqui, né? Longe daqui. Eu tenho recebido alguns convites, eu tenho estudado bem para a próxima temporada, mas aí, pensando em tudo que eu já passei e assim, o último clube que eu desejo de fato jogar, é o Muricy. Você pretende encerrar a carreira no Muricy? Antes de ir pro CRB eu joguei lá. Tinha 16 para 17 anos. Era o seu Remy Calheiros. Ele assim, foi muito importante assim na minha vida, na época juvenil. E eu aprendi muito com aquele cara, respeitar muito ele e a família dele, o Remizinho, o Remy Filho. Assim, eles foram assim, bastante importantes na minha vida. E tenho um respeito muito grande. Todo clube que eu vou, ele tem uma camisa, o seu Remy tem uma camisa, porque eu respeito muito aquele cara e sei o quão importante ele foi na minha carreira no início, né? Quando eles me deixaram jogar no Muricy, me deram a oportunidade, né? Que foi de lá que eu fui pro CRB. Um jogo que eu joguei contra o CRB de lateral direito, eu era meia, e joguei contra o CRB de lateral direito e o treinador, o Birajara Veiga me viu jogando e falou, quero esse menino aí. Então, fique ligado aí, 2025, Campeonato Alagoano, de repente Eduardo pode pintar com a camisa do Muricy. O seu Remy tô aí, viu? Não é certo. Eduardo, obrigado mais uma vez, sucesso na sua carreira. Obrigado. A gente espera que dure mais um pouquinho, mas precisa descansar também um pouco, né? Preciso. Quase 20 anos dedicado ao esporte. E para você que acompanhou até aqui, deixe sua opinião aí nos comentários, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir. Já deixe seu like também. Em breve a gente está trazendo mais convidados aqui para essa entrevista mais descontraída mesmo, a gente está mais à vontade. É por ter vindo de bermuda e chinelo, eu vinha mais não, mas tá em casa. Então, obrigado por ficar até o final. Eu conto com vocês na continuidade desse projeto. A gente se vê até logo. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Valeu mesmo.